E aí, meus queridos, bora falar de mais uma temporada de Ctrl Z? Afinal de contas, a terceira e aparentemente última temporada de Ctrl Z chegou ontem na senhora Netflix e eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês o que eu achei dessa temporada, já que eu já tinha feito vídeo tanto da primeira quanto da segunda também. Então, se você ainda não viu, clica nos cards que eu tô sempre falando dessa série por aqui toda vez que lança uma temporada nova. E pelo que eu dei uma olhada aí, essa temporada realmente vai ser a última temporada da série. Eu assisti sem saber, então quando eu terminei eu falei, ué, mas tá com cara de final, e quando eu procurei parece que é o final mesmo. Mas antes de começar a falar dessa temporada, eu quero pedir que você aí, você mesmo, se inscreva nesse canal se ainda não é inscrito, clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, porque falou de série, falou comigo. E também preciso avisar que sim, a minha voz está rouca, se você vê a minha voz um pouquinho estranha, né, gente, é porque a minha garganta deu um bug aí, sei lá o que aconteceu, minha voz tá sumindo, mas estou aqui, pois a pessoa é viciada em trabalho, né? Mas enfim, sem mais delongas, bora falar de Ctrl Z 3 com spoilers, hein? A gente começa essa temporada exatamente onde a temporada anterior acabou, mas na verdade é um flashback, porque alguns meses se passaram, 15 meses se eu não me engano, desde que aconteceu aquele acidente ali com a diretora Susana. E aí no decorrer de toda essa temporada nós temos alguns flashbacks pra entender o que aconteceu naquela noite, o que eles fizeram com o corpo dela, então é sempre um novo mistério surgindo, todos os personagens aí se juntando pra entender todo o rolê. Afinal de contas, eles estão mais uma vez sendo ameaçados pelo hacker, que sabe de tudo que aconteceu. Tem foto deles aí nesse momento, então tem toda essa situação. Preciso dizer já que eu gosto bastante desse mistério da diretora, gosto desse rolê todo e gosto também do fato de ver todos os personagens juntos agora. Sempre tem aquela desconfiança que é um deles, e teoricamente foi um deles sim, mas a gente vê que de fato todo mundo ali tá no mesmo barco, porque todos eles estavam no momento que aconteceu e todos eles acabaram acobertando a morte dela e levando aí a vida, cada um do seu jeito, então tá todo mundo cagado. Porém, essa temporada de Ctrl Z prova a minha teoria de que séries de mistério teen hoje em dia não funcionam como funcionava antigamente. E na verdade são séries que eu não vejo elas durando assim a longo prazo. Por exemplo, a gente vai ter no dia 28 de julho nesse mês na HBO Max o lançamento de Pretty Little Liars, né, a nova série. E por mais que a série não tenha saído ainda, eu já tenho esse sentimento que ela não vai durar mais do que 4 temporadas, por exemplo, ou 3 temporadas, porque a gente tá muito imediatista, então esse negócio de mistério é uma coisa que eu falo por mim também, eu não consigo ficar presa a longo prazo, não consigo ficar tão presa como eu ficava antigamente. Até porque essas histórias aí de mistério, elas vão se desgastando com o tempo. E assim, as revelações também, elas já não são mais tão interessantes e não são mais tão, uau, meu Deus, e agora? Exemplo, nessa temporada a gente tem aí essa resolução, a gente descobre que o Bruno que estava por trás de tudo, e aí a gente acaba descobrindo que o Raul, teoricamente, também estava ali junto com ele toda essa situação, mas eu não fiquei tão espantada quanto eu fiquei lá na primeira temporada, por exemplo, quando a gente descobre que o Raul é o hacker, porque você fica, uau, como assim? Sobre a morte do Luiz. Então a primeira revelação, ela é sempre mais interessante, na minha opinião. Mas eu acho que esse tipo de série, ela vai perdendo a graça com o tempo, ela vai se desgastando, a história sempre tem que ter um novo mistério na temporada para poder chamar a atenção, e aí vai ficando sem graça e vai ficando tudo extremamente previsível. Eu acho que as séries de mistério adolescente de hoje em dia poderiam seguir o ritmo, por exemplo, de Cruel Summer, que é uma série muito boa, mas ela vai ser uma série antológica em que cada temporada a gente tem um mistério diferente, porém com a história ali, com a vibe muito parecida. É importante isso, sabe? Porque, mano, vamos combinar que a série vai se perdendo, até mesmo Pretty Little Liars, né? Vamos jogar
pegar ali essa série naquela época, todo mundo acompanhava episódio semanal, fãs fiéis que são extremamente fiéis até hoje. Não é à toa que a gente vai ter uma nova série, né? Eles não vão investir em uma nova série de algo que não vai dar retorno pra eles. PLL é uma série que tem fãs fiéis, mas a gente ali naquela época, mano, era muita teoria, era muita coisa. Mas assim, sobre os mistérios, sempre tinham mistérios diferentes, né? Quando um era solucionado, então vinha outro. Quando uma pessoa era desmascarada, a gente descobria que essa pessoa não era o mandante, que tinha outra pessoa superior. Então, querendo ou não, por mais que tenha várias temporadas, por exemplo, todos os mistérios de PLL eram envolvidos com o primeiro mistério, que era sobre a morte da Alison. E sobre a identidade da A também, né? A gente ficava, quem é a A, no caso. Quem é a A? Quem é a A? Meu Deus do céu, e agora? Então, quando você achava que era uma pessoa, aí era outra. E aí tem um mistério atrás do outro. Não é à toa que quando a gente descobriu a identidade da A série perdeu a essência, na minha opinião, ali na época. Porque aí já não era mais a A, era a AD, era a AD, né, no caso. Cara, e eu sinto a mesma coisa com Ctrl+Z e sinto isso em várias outras séries de mistério teen, porque depois que a gente descobre que o Raul é o hacker, que ele é o mandante ali, o master e tudo mais, você fica tipo... beleza, e aí na segunda temporada tem uma pegada diferente, uma pessoa diferente, mas se você parar pra pensar, o Raul foi o top, então depois que solucionou isso daí, parece que nada mais chama atenção pra mim. E eu acho que é importante, de fato, o Ctrl+Z saber o momento de finalizar, e admiro isso. Eu acho que a série, de fato, deveria ter acabado no momento, porque senão eles vão ficar cada temporada forçando um mistério aleatório, trazendo personagens novos, porque os personagens antigos vão começar a sair, e aí os mistérios já não vão ter tanta ligação com o Luiz, por exemplo, ou com o Raul. Então, querendo ou não, até mesmo isso que aconteceu com a diretora, que ela morreu e tudo mais, ainda é uma consequência do que aconteceu com o Luiz e pelo fato do Raul ser o hacker. Então, eu fico feliz da série ter acabado agora, assim, porque eu sempre falo pra vocês que a gente tem que saber o momento exato de finalizar determinadas séries, né? Não adianta ficar empurrando com a barriga. Exemplo, né? Que eu gosto de dar exemplos pra vocês. Elite é uma série que eu gosto muito, muito mesmo, tá? Não me entenda mal. Mas assim, pra mim a série deveria ter terminado na terceira temporada, que a gente tem o mistério central solucionado. Claro que Elite é e sempre foi uma série de mistérios, porém, a partir da quarta temporada, eu sinto que a série vai trazendo mistérios e forçando mistérios aleatórios que já não tem mais envolvimento ali com a morte da Marina e tal, e vai ficando forçado, vai perdendo a graça, sabe? Então eu acho que é importante ter isso em mente, o momento certo de finalizar uma série. Uma série pode ter 10 temporadas e ainda ter história pra contar, mas a série pode ter 2 temporadas só e depois não ter mais história pra contar, então a gente tem que saber diferenciar isso daí. Mas assim, eu confesso pra vocês que Ctrl+Z é uma série que eu já vou assistir sem expectativa nenhuma. Uma série que eu já não espero muita coisa dela, porque eu acho que ela não é incrível, ela não é perfeita, maravilhosa, uma série que eu vou sair indicando pra todo mundo. Com certeza eu indicaria outras séries ao invés de indicar Ctrl+Z, mas ao mesmo tempo eu não acho uma série horrível, uma série péssima. É aquela série que eu gosto de chamar é o que tem pra hoje, ou assim, uma série completamente assistível, sabe? Ela é ok, mas assim, eu reparo que Ctrl+Z não é uma série marcante pra mim, porque toda temporada eu esqueço o nome dos personagens, cara. Eu esqueço o que acontece, nem tem tanto tempo assim que saiu a segunda temporada e eu já tinha esquecido o nome de absolutamente todo mundo. Eu não sabia mais o nome dos personagens, velho, e não lembrava nem quem era a pessoa que tinha morrido. E aí teve o resumo ali da Netflix e tudo mais no começo, aí sim eu lembrei, falei, lembrei qual que foi o final. Então isso pra mim já é uma série não marcante, eu sou uma pessoa esquecida, eu costumo esquecer fácil mesmo o nome de personagem, história e tal, eu preciso de algo pra lembrar. Mas Ctrl+Z, assim, é demais, às vezes, até quando eu tô assistindo, de um episódio pra outro, eu já esqueci o nome da garota, tipo, a Natália.
Eu anotei bastante o nome dela várias vezes, mas eu sempre esqueço que a garota se chama Natália. Os únicos personagens que eu sempre lembro o nome é o Raul e a Sofia. São os únicos personagens que eu lembro. Agora o restante, cara, eu esqueço toda vez. Bom, mas tiveram duas coisas específicas que me surpreenderam nessa temporada, porque eu não estava prevendo, né? Eu não sabia, não imaginava que ia acontecer. Uma delas é em relação à morte da Maria. Eu achei, assim, muito pesado, só que ao mesmo tempo eu sinto que eles não trabalharam isso direito, porque a atriz não tava nessa temporada, então eles tinham que arrumar uma solução aí pra ela não aparecer, mas a irmã dela, Natália, sim, poderia ter outra solução, sabe? Mas eu entendo. Só que a Maria, ela já foi uma personagem muito importante pra série, mas eles deixaram a história dela de fato de canto, então a morte dela, em alguns momentos, parece que ninguém ligou, sabe? Quando a Natália chega e fala que a irmã se matou e tal, e querendo entender o que aconteceu, e seguindo ali os passos do perfil todo, seus segredos, né, que fica falando pra ela fazer determinadas coisas, mano, quando ela... Sei lá, eu sinto que ninguém ligou muito que a Maria morreu, não, o que é complicado, né? Porque ela era meio que amiga deles, né? Sem contar que ela estava no momento que a Susana morreu, ela tava ali no terraço. Mas eu gosto dessa ligação que eles fazem, né? Da Natália com a história dela chegando no México sem os pais saberem, né? Que acabou levando elas embora, então tem todo um mistério assim, né? Por que ela tá ali, o que aconteceu, e depois ela descobrindo o que rolou de fato ali naquele dia. Bom, mas assim, a respeito da Maria, vou dar uma notícia quentinha, ou talvez não, né? Se você não acompanha muitos bastidores. Mas a atriz Fiona Palomo, que interpreta a Maria em Ctrl Z, mano, ela simplesmente entrou na terceira temporada de Outer Banks, que também é uma série da Netflix que eu gosto bastante. Essa daí fez uma troca boa, né? Porque Ctrl Z não é aquelas coisas, e aí ela vai pra uma série simplesmente incrível, que eu tô bem ansiosa pra ver a personagem dela. Já vi ali algumas coisas de como será ela nessa temporada de Outer Banks, mas eu fiquei feliz porque a atriz é boa, assim, ela era uma das personagens mais carismáticas de Ctrl Z, na minha opinião. Não sei se foi por isso que a atriz acabou saindo aí dessa temporada de Ctrl Z, ou se tem alguma outra justificativa, mas enfim, seguimos. Bom, falando a respeito da história, confesso pra vocês que eu gosto do mistério, sim, dessa temporada. Eu acho que é até mais interessante do que da temporada anterior, por exemplo, da segunda temporada, mas eu não curto tanto o desenvolvimento, porque eu sinto que nessa temporada aconteceu 1 milhão de coisas e ao mesmo tempo não aconteceu nada, assim. Eu sinto que se eu assistisse o primeiro episódio dessa temporada e assistisse o último, não ia fazer diferença nenhuma pra mim, sabe? Parece que fizeram e no final acabou todo mundo voltando pro mesmo lugar, que era confessando ali o que aconteceu com a diretora naquela noite, naquele dia. Então ficou meio... Não sei, essa temporada ela ficou meio esquisita pra mim, ficou meio bagunçada, assim, as informações parecia que não se encaixava tanto em alguns momentos, sei lá. Mas aí a gente tem toda essa questão deles terem tirado o corpo da Suzane ali, né, e ter levado pro AP dela e falaram que ela se matou. Então, se ninguém falasse nada, se ninguém soubesse exatamente o que aconteceu, todo mundo ia sair impune. Só que uma coisa que me incomoda muito em Ctrl Z é que, tipo assim, tudo bem ter conveniência de roteiro. Sempre tem, toda a série tem, eles precisam fazer essas conveniências pra fazer a história andar. Só que assim, mano, a mulher tava lá morta, sozinha, um monte de sangue, um monte de coisa. Não me aparece uma alma neste momento. Não é possível. Uma pessoa na rua passeando com um cachorro, uma pessoa curiosa, o barulho, um monte de gente conversando. Cara, não é possível. Essa série parece que não tem polícia, parece que não tem nada. Eu fico chocada com determinadas coisas nessa série, porque acaba fazendo tudo ser extremamente forçado e conveniente. Mano, deu tempo da mulher cair, todo mundo conversar, pegarem o dinheiro, saírem com o dinheiro, e aí todo mundo ficar se questionando o que vai acontecer, o que vai fazer. A Sofia desmaiar, então fica essa questão também. Aí leva a Sofia embora, todo mundo vai embora, abandona ali aquele momento. Aí o Ravi consegue falar com o pai dele, que consegue ligar pra uns caras pra poder ir lá, pra poder pegar o corpo, pra levar pro apartamento dela e ainda lavar o negócio ali, esfregar tudo com sangue e tal, pra no outro dia ninguém saber que alguém morreu ali naquele momento. Pelo amor de Deus, gente. É muito conveniente, mas não é possível. Mas a outra coisa que me surpreendeu, que eu falei pra vocês, além, né, da morte da Maria, foi o fato do pai do Ravi ter
pegado o corpo da Susana e ter feito tudo isso daí. Eu fiquei surpresa. E ainda ter meio que manipulado o filho pra ele voltar pro esporte, pra voltar ali pro futebol, né? Pelo amor de Deus, que pai é esse? E me surpreende mais ainda o Ravi ter drogado a Sofia e saber de toda essa situação, ter manipulado toda a situação justamente pra eles não confessarem, porque sabia que foi o pai dele que fez todo esse rolê aí. Isso eu não esperava, tipo assim, era uma coisa que eu falei, uau, nossa, não esperava. Sobre o Bruno ser o responsável ali, ser o hacker e tá por trás do que tava acontecendo, pra mim foi menos surpreendente do que esse rolê com o Ravi. O Ravi é um personagem complicado pra mim, assim, eu confesso que eu nunca gostei tanto dele, não. Eu acho ele meio sonso e eu fico irritada com personagem sonso normalmente. Eu gosto de personagem que chega e fala, eu sou ruim, ponto final, prefiro. Fala, eu sou egoísta, eu faço merda mesmo e todo mundo vai pro inferno. Do que esses personagens que se fazem de certinho e faz determinadas coisas e meio que sempre tenta jogar a culpa em cima de outra pessoa, sabe? Eu sei que ele é um adolescente, que ele é fofinho e tal, mas é só um tipo de personagem que me irrita normalmente em qualquer série. Eu acho ele meio hipócrita, na verdade. Sempre achei, né? Tipo, pô, o cara drogou a Sofia e tal, e aí ela acorda e ele fala, ah, você desmaiou. Eu até, nesse momento, me questionei. Eu falei, cacete, mas a menina desmaiou por muito tempo, né? Porque acontece um negócio de noite, e quando a Sofia acorda já tá de dia, ela tá ali dentro do carro já. Eu falei, ué, como assim? Mas que desmaio foi esse? O desmaio não dura tanto tempo não, hein? Só essa questão mesmo de achar o Ravi meio hipócrita em alguns momentos, é só uma observação, mas nessa temporada ele não me incomodou. Na verdade, eu até que gostei dele, assim, eu acho que nas temporadas anteriores ele me irritou mais. Bom, mas já que a gente tocou nesse assunto, então, bora falar um pouquinho sobre os personagens principais e o que eu achei de cada um deles aí. Histórias complexas, histórias complicadas, né? Ctrl Z essa série que, pra mim, todo mundo faz merda. Pra mim, é todo mundo tóxico, todo mundo, sem exceção. Até a Sofia, ela é tóxica em vários momentos. Então, se for passar pano pra um, eu passo pro outro, que pra mim, todo mundo tá na mesma merda ali, todo mundo faz um monte de merda, todo mundo tá cagado. Mas sobre casal, por exemplo, a Sofia e o Ravi, misericórdia, que casal ruim, gente, não dá pra mim, nunca gostei. Ainda bem que no final a série percebeu que os dois são muito melhores como amigos, né? Eu gosto dessa amizade. E eu acho que o problema foi, de fato, querer transformar isso em algo além que amizade. Quando começa ali essa temporada com os dois beijando na boca e feliz, transando, adoidado, eu falei, ah, não, gente, pelo amor de Deus, que casal forçado, não tem química, não gosto, desculpa, não shippo, se você shippa, tudo bem, problema seu, cada um com seu gosto, respeito. Agora, Ravi e Natália, gosto muito dos dois, tem muita química, fico feliz que foi endgame, sabe? Porque na temporada anterior eu falei, uau, que casal incrível. Depois de toda a confusão que teve com o pai dele e tal, eu achei que esse relacionamento não ia mais dar certo, mas que bom que eles tiraram aí tudo isso, que eles se perdoaram e deu tudo certo no final. Acho um casal fofo, mas eu acho que poderiam ter desenvolvido mais nessa temporada. Eu acho que o problema foi, de fato, ter perdido tempo da Sofia com o Ravi e não ter desenvolvido ele com outra pessoa, porque claramente ele ainda tava gostando da Natália. Assim como a Sofia, pra mim ela sempre gostou do Raul, gente, tá bem óbvio que essa relação dela com o Ravi é extremamente forçada, né? Todo mundo fala pra ela, tipo, minha filha, é só assumir, assume logo que tu gosta do Raul, só que você sabe que é uma coisa tóxica, que ele é um cara complicado, que já fez muita merda, então você tem medo de assumir que gosta dele. Então eu acho que nessa temporada, ao invés de perder esse tempo da Sofia com o Ravi pra poder fazer essa reviravolta no final e trocar os casais, eles já poderiam ter começado desenvolvendo outros casais especificamente, não que, sabe, ela já começasse com o Raul ou ele já começasse com a Natália, mas tipo, eu acho que algumas séries adolescentes têm uma certa dificuldade de deixar os personagens solteiros, então parece que sempre tem que estar no relacionamento. Eu acho que a gente podia ter começado essa temporada com a Sofia solteira, se descobrindo e aí depois voltando com o Raul. Assim como o Ravi também, dele tá solteiro e tal, os dois perceberem que são só amigos e tal, e depois ficar com a Natália. Gente, qual que é o problema de deixar os personagens solteiros? Não entendo. Então, como vocês já perceberam, sobre Sofia e Raul, eu shippo, sempre shippei, porém eu entendo a problemática, eu entendo que é tóxico, mas assim, é nesse momento que eu separo ficção da realidade. Eu sei que é um casal fictício que não existe na vida real e ponto final, porque se fosse na vida real, meus queridos, eu não shipparia a Sofia nem com o Ravi, nem com o Raul, nem com ninguém nessa série, porque ambos tóxicos. Mas gosto da química da Sofia e do Raul, eu acho que os dois têm uma história muito complexa, e na minha opinião, os dois são os personagens mais carismáticos dessa série no momento,
muito, assim. Tanto que são os únicos personagens que normalmente eu lembro o nome. Assim, fala de Ctrl+Z, sempre vem Sofia e Raul na minha cabeça antes de qualquer outro personagem. Eu acho que eles têm muita química em cena, ver os dois em ação juntos é sempre muito interessante pra mim. O que eu acho complicado é eles meio que romantizarem a situação de que tudo que o Raul fez foi por amor, sabe? Não foi por amor, foi porque ele é escroto e ponto. Eles têm que assumir isso, entendeu? O Raul é escroto e pronto. É o que eu falei pra vocês, eu prefiro que assuma a situação, tipo, eu sou vilão, eu sou ruim, ponto final, ou sei lá, eu quero mudar, ou eu vou mudar, e a gente ter um crescimento, uma evolução do personagem, do que ficar criando justificativas pra determinadas coisas, tipo, o Raul fez tudo que fez pra se aproximar da Sofia, porque ele gosta da Sofia, como ele é apaixonado, mano, não faz sentido. Só que a série também deixou um ponto de interrogação na cabeça, né? Eu não sei se eles realmente confirmaram que o Raul estava por trás de tudo ou não. Eu sinto que tem essa confirmação sim, mas ao mesmo tempo eu fico, será que confirmou mesmo ou é coisa da minha cabeça? Porque o Ravi, ele vai lá e junta todos os pontinhos, né? E ele fala pra Sofia, pô, o Raul queria separar a gente, tá vendo? Mais uma coisa que, meu Deus, ele fez tudo isso porque queria separar o Ravi da Sofia, pelo amor de Deus. E aí, por isso que ele fez tudo que fez, e aí no final a Sofia até fala assim, mais uma vez você meio que perdendo a noção e tal. E aí mostra no final ela subindo na moto aí com o Raul e indo embora, dando a entender também que é um casal endgame, né? Que bom que é um casal endgame. E shippo, não vou mentir que eu shippo. Entendo a problemática, eu entendo, mas casais fictícios, personagens fictícios e ponto final, né? A gente tem que saber separar determinadas coisas também. Mas esse negócio de mostrar que o que ele fez e tudo que ele fez é algo romântico, eu também acho extremamente forçado. Eu acho que não precisava disso. Porém, acho que faz sentido também a Sofia terminar a série com o Raul, a construção do relacionamento deles, a construção dos personagens. Eu acho que fez sentido esse final, sabe? Foi um final ok pra mim, não foi nada demais, não tem muitas pontas soltas, não tem muita coisa pra resolver, não teve essa coisa de mistério e tal, então pra mim foi ok. A gente sabe agora que a Sofia, ela vai ser uma jornalista, ela se encontrou nessa área, não quer mais ser advogada, tem toda a questão dela descobrir da outra família que o pai dela tinha e tal, mas sei lá, eu acho que foi ok, nada demais. Tá, mas a gente tem toda essa questão que o Bruno só tava fazendo o que o Raul queria, o Raul tava por trás de tudo isso, mas eu acho que também se fosse somente o Bruno, também faria sentido, sabe? A explicação foi plausível e tal. Achei interessante esse negócio dele ter vários seguidores e várias outras pessoas envolvidas nisso, mas pessoas que ele mesmo tava ameaçando de contar os seus segredos, então você fica, uau, meu Deus, isso é bem interessante. Mas o que não é interessante são as soluções, são as resoluções das histórias, porque eu falei, caramba, tem várias pessoas, e agora? Quem são essas pessoas? Que interessante, uau, legal. Só que aí, eles solucionam as coisas simplesmente com o discurso da Sofia de tirem as máscaras e tudo isso vai acabar. Mano, não tem uma pessoa pra contrariar ela, uma pessoa pra ficar com medo e falar, não vou tirar não, pelo amor de Deus. Tipo, eles solucionam um negócio com um discurso que nem foi tão legal assim, sabe? E aí depois tem esse discurso dela ali na frente da escola, falando pra todo mundo o que eles fizeram naquele dia e o que rolou naquele dia. Então, tipo, às vezes eles não resolvem as coisas com diálogo, então os personagens têm dificuldade de dialogar, e às vezes eles resolvem tudo facilmente com um diálogo que nem foi tão interessante, nem foi tão comovente assim. Esse diálogo dela, mano, de tirem as máscaras e tudo isso vai acabar, foi muito forçado também, não foi nada, tipo, que justificasse eles perderem o medo, por exemplo, de tirar as máscaras, tá ligado? Bom, e pra finalizar esse vídeo, vamos falar sobre o Jerry, que é uma história que sempre mexe comigo. É uma história que é complexa demais pra essa série. Na minha opinião, é a história mais complexa dessa série, ainda mais do que a história do Raul, e eu sempre fico num misto de sentimentos com esse personagem. Essa temporada eu vejo sim uma evolução dele, e fico feliz por isso. Eu acho que todo mundo tem o direito de mudar, com certeza. E foi um personagem que eu gostei nessa temporada, mas ainda acho problemática a história dele, sabe? Eu ainda fico meio receosa com algumas coisas, e Ctrl+Z é complicado, justamente isso. Muita coisa é forçado pra mim. É igual eu tentando forçar minha voz nesse vídeo, sabendo que ela tá desaparecendo. Já tava bem evidente o que ia acontecer com o personagem, né? Nessa temporada, extremamente previsível. Ele tem um relacionamento ali com o cara, e aí eu já sabia que, pô, ele vai acabar assumindo que é gay na frente dos caras, que ele fica fingindo sempre que tem namorada e tal, que esconde que é gay.
ok. E aí ele vai apanhar, assim como o Luiz apanhava, vai sofrer um bullying aqui. Nossa, isso tava assim muito na cara. Mas aquela cena dele falando, eu sou gay mesmo, vai fazer o quê? E aí é interessante que você fala, pô, nossa, diferente daquele cara que batia no Luiz por causa disso, né? Acho que esse tipo de história já tá bem batida. Mas até aí tudo bem, tá tudo certo, ok, entendi, o personagem evoluiu, se arrependeu do que ele fez com o Luiz, ok, entendo, tá pagando pelo que ele fez. Só que aí eu não sei se o meu coração tá muito de pedra com essa série, que eu não me emociono com determinadas coisas e acho tudo extremamente forçado. Mas, mano, o cara não tem pra onde ir. Beleza, os pais dele escrotos, beleza. Só que aí a forçação de barra é a mãe do Luiz meio que querer ser amiguinha do cara, pegar ele, levar pra casa dela, meio que adotando ele, né, entre aspas, meio aquela coisa, ainda metendo o menino no quarto do próprio Luiz. Gente, acho que foi pra ser algo fofo, mas eu só consegui achar algo forçado. Então, não sei se é meu coração que tá de pedra, mas eu falava, mano, não, pelo amor de Deus. Gente, não faz sentido a mãe do Luiz. Eu entendo o contexto, mas eu não achei legal. Não. Por isso que eu falo que a história do Jerry é uma das histórias mais complexas de Ctrl+Z, na minha opinião. Eu sempre tenho um misto de sentimentos, porque aí eu lembro tudo que aconteceu na primeira temporada e eu falo, pô, mas a mãe do Luiz tá colocando o cara no quarto do Luiz, mano, não faz sentido na minha cabeça. Tudo bem ela perdoar, tudo bem ela não guardar mágoa, mas eu achei essa situação meio que too much. Enfim, galera, essa foi a minha opinião sobre essa temporada de Ctrl+Z. Acredito que realmente a série acabou por aí mesmo. Porém, se tiver mais uma temporada, eu super assistiria, porque como eu disse, não é uma série incrível, mas também não é uma série péssima, é uma série super assistível. Eu assisti 3 temporadas dela, assistiria mais uma, mesmo achando desnecessário ter uma 4ª temporada, caso tenha, mas eu acho que não. Assim, sendo muito honesta com vocês aqui, apesar de ser uma série passatempo, eu acho que é uma série super, super, super esquecível. É uma série que ela vai aí pra minha lista de séries que eu já assisti na minha vida e que daqui um mês eu não lembro mais nem da história direito, porque eu não vou lembrar nem o nome dos personagens, a não ser a Sofia e o Raul. Mas e tu? O que tu acha de Ctrl+Z? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião, tá bom? E eu espero que vocês respeitem a minha opinião. Se você acha a melhor série do mundo, se é a sua série preferida, também tá tudo certo, aqui a gente se respeita. Mas eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, porque, cara, eu tô sempre postando vídeo de série aqui, eu amo falar de série com vocês, mesmo que seja pra falar mal, tipo nesse vídeo, sabe? Mas eu gosto de bater esse papo de uma pessoa que é fã e ama assistir série pra outra pessoa também, e por isso que eu falo pra gente sempre se respeitar, porque eu não sou uma crítica, velho, eu não sou. Eu sou uma fã de série, uma pessoa, uma consumidora, assim como vocês, sabe? Eu acho que cada um com o seu gosto. Você me falar que Ctrl+Z é a sua série favorita, eu vou falar, que merda, brincadeira. Vou falar, tudo bem, mano, cada um com o seu gosto e tá tudo certo. Tem 1 milhão de séries aí pra assistir. Mas enfim, não sei nem porque eu falei isso, né? A voz já tá toda cagada e ainda fica querendo puxar assunto. Mas enfim, vai lá também me seguir nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!